Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 31 minutos. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto através do 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva. Como você está nesta quarta-feira, manda pra gente que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão Permanente de Meio Ambiente comanda a audiência pública sobre a instalação e a nova tecnologia 5G em Campinas. Comissão de Constituição e Legalidade preside a audiência pública sobre a adequação de lei vigente ao Estatuto da Cidade. Secretários municipais, vereadores e público em geral participam. Vereador Paulo Gaspar pede informações ao Executivo sobre reformas nos imóveis do centro da cidade. E Prefeitura de Campinas lança a campanha Natal Sem Fome. Mobilização vai atender famílias em situação de insegurança alimentar. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole e nesta semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra, a TV Câmara Campinas apresenta uma série de reportagens especiais sobre alguns dos territórios de resistência negra na cidade. A de hoje é sobre a Fazenda Roseira, que tem como gestora a comunidade João Godito Ribeiro. No meio de vários edifícios, um território preservado, conquista do movimento negro e do movimento popular, sendo uma referência agregadora da cultura afro-brasileira dentro da cidade de Campinas, materializado na Fazenda Roseira, onde a comunidade João Godito Ribeiro hoje é a gestora. Em 2008, estávamos chegando nesse lugar que era uma propriedade privada que passa a se transformar num equipamento público do município de Campinas e que nós, quanto comunidade jongueira de patrimônio cultural, em parceria e aliança de diversas instituições, temos a compreensão do quanto um lugar como esse, que sempre foi destinado a ser a casa do barão, era fundamental contar a história a partir daqueles que, de fato, construíram essa história, que foram os povos que foram os escravizados, mas que trouxeram ciência, tecnologia, conhecimento, cultura para a construção do Brasil. Então, isso era efervescente na nossa chegada aqui. E aí um monte de sonhos de pensar o que, para além da nossa prática do jongo, era importante levar de devolutiva para Campinas e para todo o país, quanto conhecimento. Mas para a gente contar essa história, vamos falar de Dito Ribeiro. Meu avô, Benedito Ribeiro, era de Minas, chegou ao estado de São Paulo na década de 30, era descendente jongueiro, fazia, e eu tenho uma grande alegria de estar na minha terceira geração agora, né, com a minha mãe viva ainda com a gente, eu e minha filha, recuperando, vivenciando e compartilhando para os nossos jovens essa tradição tão importante que desde 2005 é um patrimônio nacional do Brasil. Jongo é uma manifestação afro-brasileira, que começa no Brasil, na região sudeste, nas fazendas de café, muito ligado a esse plantio do café, e que tem como essência o toque, o canto, a dança. São tambores, né, que dão o ritmo da dança, um casal no meio, e que o segredo, a brincadeira do jongo é um cantar e dois entender, porque através da roda de jongo, os escravizados articulavam fugas, trocavam informações, faziam
trocas de sentimentos se curavam e que no pós-abolição algumas famílias passam a praticar essa dança. Já acontecia o jongo na casa da minha avó, que é ruas aqui para cima, a gente já fazia o jongo, identifica que a Fazenda Roseira estava passando por esse processo de depredação e a gente ocupa espaço. A gente nunca imaginou que a Fazenda Roseira se tornaria uma referência na matriz africana, mas com certeza é resultado do nosso trabalho e desempenho em fazer a cultura afro no nosso município. Desde o dia da ocupação deste imóvel construído no século XIX, que passou por reformas na década de 1920, a comunidade Jongo Dito Ribeiro preserva muito mais do que essas paredes. Aqui, ela é a guardiã da tradição e da cultura afro-brasileira que vai além do território campineiro. Uma mostra desta expansão é o projeto Tucupamoja Brasil, um intercâmbio cultural entre a comunidade Jongo Dito Ribeiro aqui no país, KIF na Noruega e Mono em Moçambique. Ele inicia as conversações em 2019, é um projeto que já existia em parceria com a Noruega e Moçambique, e em 2020 é que começa a parceria incluindo o Brasil, né? E como é um projeto de intercâmbio, no primeiro ano, por conta da pandemia, a gente não conseguiu mandar jovens, e em 2022 a gente teve a primeira leva de jovens que fizeram intercâmbio por 10 meses, 2 em Moçambique, 2 em Noruega, e retornam, e quando eles retornam, prevê-se pelo projeto que eles dêem uma contrapartida, ou seja, demonstrarem, compartilharem com jovens que ficaram aqui o que eles aprenderam ao longo desses 10 meses. Esse projeto está em vigência até 2025. Né? Então, a gente está na segunda rodada, ainda vamos ter mais uma seletiva no ano que vem, então já fica aí o convite para os jovens que querem conhecer mais o projeto e, quiçá, também pleitear uma das vagas para representar o Brasil além fronteiras. Poder ter a possibilidade de ecoar e trazer essa oportunidade para os nossos jovens periféricos tão carentes de oportunidade, nos dá esperança, né, de continuar essa luta, mas também nos dá o desejo de uma expectativa de cada vez mais investidores queiram nos aliar nas construções que a gente realiza aqui. Com investimento de R$180 mil por ano, no Brasil, 4 jovens, 2 de Moçambique e 2 da Noruega, vivenciam as tradições afro-brasileiras. A troca de experiências reúne técnicas em música, dança, liderança e demais artes performativas que devem ser disseminadas para toda a comunidade. O que impressiona também aqueles que investem no projeto. NOREC facilita que isso possa passar para que os diferentes países aprendam de suas diferentes culturas, por isso, e ver isso em como funciona, como é conhecer as pessoas tras o projeto, por supuesto, é muito importante para nós. A gente passa a ter a oportunidade não só de ampliar o nosso eco do patrimônio cultural do jongo, da cultura de matriz afro-brasileira diaspórica para esses outros territórios, que é Moçambique e Fredrikstad, na Noruega, como também a gente passa a ter a oportunidade de ampliar o nosso arcabouço cultural e receber jovens de 18 a 24 anos que vêm de outras culturas e que nos ajudam também a olhar para a nossa própria cultura. Num país onde a cultura não é prioridade, não é investida, né, dos quais as políticas públicas são tão descontinuadas. Tem sido de uma riqueza muito grande para os participantes, né? E a gente ter a Casa de Cultura Fazenda Roseira como hóspede desse projeto é muito interessante, porque dá ao mundo a saber, no caso, as parcerias que a gente tem com Moçambique e a Noruega, a saber sobre a especificidade dos jovens que a gente trabalha aqui, que é um recorte do interior de São Paulo, que é um recorte periférico, né? Que é um público que é bastante carente, que a gente busca trabalhar, e como existem potência dentro desses universos, né? Uma outra proposta é o roteiro afro para as escolas e o público interessado mediante agendamento. Que é o momento, né, que principalmente as escolas, que têm, né, a Lei 10.639/3, com a atualização 11.648/8, que obrigatoriza o estudo da cultura afro-brasileira, africana e indígena nos currículos escolares. Então, a vinda na Fazenda Roseira é essa oportunidade que as escolas têm de trabalharem isso efetivamente para além do que os livros didáticos entregam. Então, aqui a gente conta sobre o espaço da Fazenda Roseira, sobre a nossa
chegada, sobre a nossa ocupação. Fazemos esse contexto histórico, né, da chegada do povo preto no nosso país, as contribuições, porque quando a gente abre os livros didáticos a gente só vê sobre escravidão e quais são as contribuições que esse povo preto traz até hoje. Em 2010, a Câmara homenageou a Associação Jongo Dito Ribeiro com a medalha Carlos Gomes. Em 2013, a agremiação foi declarada como órgão de utilidade pública municipal. No decorrer dos anos, o espaço sofreu vários ataques de vândalos. Preocupados com a situação e no sentido de apoiar o trabalho, vários parlamentares protocolaram requerimentos e indicações sobre a preservação e a manutenção da fazenda. O nosso maior desafio ainda é, sim, o recurso para poder ampliar as nossas ações e compartilhar e contribuir para que cada vez mais pessoas compreendam a importância da cultura negra. Com tanta riqueza e cultura neste patrimônio imaterial que é o jongo, a associação é a verdadeira guardiã deste espaço, um símbolo da resistência negra em Campinas. Só o acordar do jongo já é resistência, porque Dito Ribeiro, quando ele falece, os filhos não continuam e acontece um processo de chamado, de resgate dessa tradição. Então isso já é uma resistência que Dito Ribeiro, mesmo depois de falecido, da nossa mestra, não ter vivenciado o jongo com ele, recebe esse chamado e a gente aprende com as nossas comunidades mais velhas. E a partir disso, já está resistindo e salvaguardando essa tradição no quintal de uma senhora na periferia de Campinas, chegar, ocupar esse espaço no desejo de manter cada árvore no seu devido lugar, cada porta e janela no seu devido lugar. E hoje resultar nesse espaço de referência afro no município é de extrema importância. A gente pode dizer que aqui é um território de resistência negra, no sentido de que aqui as nossas práticas culturais, os nossos costumes, os nossos valores em matriz africana são preservados e salvaguardados como prática cotidiana, mas também é um lugar de resistência num momento de tantos desafios, com guerra, fome, falta de oportunidades, que a gente se reinventa a partir dessa ancestralidade que nos faz ter esperança de ter uma sociedade menos racista, mais igualitária e com mais oportunidades a todos, a todas, independente de raça, gênero, diversidade, orientação sexual, porque a gente entende que a luta antirracista é uma luta cidadã e ela não é uma luta de negros. E olha só, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da região metropolitana de Campinas está organizando a campanha Natal Solidário e recebe a arrecadação de alimentos e brinquedos até o dia 15 de dezembro. Neste ano, a iniciativa conta com o apoio da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas e da Associação Beneficente Acácia de Souzas. A campanha terá ainda a participação das concessionárias do transporte urbano da cidade, VB Transportes e Turismo, Itajaí Transportes Coletivos, Unicamp Transporte Coletivo, Expresso Campibus e Coletivos Padova e das empresas que fazem parte do consórcio Bus Mais, que atua nas 19 cidades da região metropolitana de Campinas. Nesse ano, o local de arrecadação houve mudança. Durante esses últimos anos, todas as campanhas que nós fizemos de arrecadação, seja de alimentos, de agasalhos ou de brinquedos, elas sempre foram realizadas ali no Largo do Rosário. Neste ano, pela primeira vez, nós estamos trazendo aqui para o Largo das Andorinhas, de frente aqui ao Colégio Carlos Gomes. Então, a gente alerta o pessoal para isso, porque as pessoas elas se acostumaram a fazer as suas doações ali no Largo do Rosário. A iniciativa procura ajudar entidades assistenciais da região metropolitana e também da cidade de Campinas, que depois farão as doações para crianças, jovens e adultos carentes. Poderão ser doados brinquedos e alimentos não perecíveis em um ônibus como esse. As pessoas elas precisam
precisam trazer para cá os alimentos que são considerados não perecíveis, como arroz, feijão, açúcar, macarrão, farinha de trigo e outros itens que não estraguem assim de forma fácil. E os brinquedos, a gente pede para que as pessoas tragam ou brinquedos novos ou em bom estado. Por exemplo, não adianta trazer um carrinho para cá que ele não tenha roda, por exemplo, que a gente não vai conseguir doar para uma criança. Então a gente pede que as pessoas tenham um pouco de cuidado também na hora da separação dos brinquedos. Os ônibus estão identificados com faixas alusivas à campanha. Caixas de coleta serão colocadas nos principais terminais de ônibus da cidade. Além disso, cartazes divulgando os pontos de arrecadação serão colocados em todos os ônibus das concessionárias e nas mídias sociais da Transurc e da Abas. Outros pontos de arrecadação são Largo das Andorinhas, Terminal Central, Terminal Ouro Verde, Terminal Campo Grande, Terminal Mercado, Terminal Barão Geraldo, Terminal Metropolitano, Vila União, Vida Nova, Padre Anchieta, Satélite Íris, sede da Transurc e garagens das concessionárias. A organização não projeta uma meta, mas a ideia de toda essa campanha é ajudar quem mais precisa. Quanto mais pessoas se envolverem nesta campanha, mais nós conseguiremos arrecadar e mais instituições de Campinas e da região metropolitana nós conseguiremos ajudar. Então é importante que as pessoas, principalmente no final de ano, a gente conta com a solidariedade delas para que essa campanha se multiplique e assim a gente consiga atender dezenas de instituições beneficentes e crianças carentes. E a gente segue falando aqui sobre solidariedade, porque a Prefeitura de Campinas lançou a campanha Natal Sem Fome. A mobilização visa atender famílias em situação de insegurança alimentar. O Natal Sem Fome arrecadou nas edições passadas 180 toneladas de alimentos. Neste ano, são cerca de 35 empresas patrocinadoras, além da sociedade civil. Nós lançamos o Natal Caminho dos Sonhos 2023, que tem parada de Natal, casa do Papai Noel, apresentações da carreta do Natal em 12 bairros, iluminação de Natal, mas nós não podemos esquecer também da solidariedade, que é a verdadeira essência do Natal. Nós teremos aí quase 120 pontos de distribuição dos alimentos, teremos quase 30 pontos de arrecadação, e está tudo dentro do site da Prefeitura. O Natal Sem Fome, lançado hoje pelo prefeito Dário Saad, conta com mais de 20 postos de arrecadação. Então, aqueles que querem fazer a doação, basta que eles entrem no site da Prefeitura, escolham o local de sua preferência para doar e a distribuição será para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, cadastradas no cadastro único, preferencialmente as famílias que fazem parte do programa Viva Leite. Então é importante as pessoas terem a confiança de que não há entrega de alimentos no Natal por parte da Prefeitura. São 120 entidades que distribuirão após o agendamento dentro do programa Natal Sem Fome 2023. É importante ressaltar porque muita gente às vezes imagina que vai doar alimento para a Prefeitura e a Prefeitura vai entregar através de um caminhão, através de um órgão público. Não. Serão distribuídos através de entidades sem nenhum evento de entrega, sem nenhum evento de marketing ou evento político de forma alguma. Então é importante ter essa confiança que a doação vai chegar de maneira discreta, de maneira impessoal para quem precisa. O Natal Sem Fome e o Natal dos Sonhos fazem parte das ações de comemoração dos 250 anos da cidade de Campinas. Além do presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, estiveram presentes no lançamento do Natal Sem Fome os vereadores Edson Ribeiro, Carlinhos Camelô e Felipe Marquesi. Você sabe que Campinas, a população de Campinas é muito solidária, generosa e tem atendido a todos os chamamentos que a Prefeitura e a Câmara fazem, para socorrer e cuidar daquelas famílias que mais precisam. Época de Natal, é época de esperança, é época de solidariedade, é época
onde o amor deve aflorar no coração das pessoas. Então essa campanha, tenho certeza, vai também tocar o coração dos campineiros e nós vamos ajudar a melhorar o alimento, a mesa, a ceia do Natal de todas as famílias que hoje necessitam desse cuidado e atenção do poder público. 12:00 mais 51 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. Vamos falar sobre cultura agora. Com quase 10 mil itens entre CDs e LPs, a criação do Centro de Memória da Música Popular Maria Luísa Kfouri foi oficializada pela Universidade Estadual de Campinas. O acervo, doado por Maria Luísa, jornalista e ex-diretora da Rádio Cultura, reúne materiais raros e difíceis de encontrar, viu? E o mais importante, o centro vai poder ser utilizado por pesquisadores dentro e fora da universidade. Com o objetivo de manter viva a história da MPB, a Unicamp oficializou a criação do CEMUPOP, o Centro de Memória da Música Popular Maria Luísa Kfouri. O CEMUPOP leva esse nome porque nasceu a partir da doação do acervo fonográfico da jornalista e ex-diretora da Rádio Cultura, que morreu em julho deste ano. O Centro de Memória, ainda em fase de organização, é coordenado pela cantora e professora Regina Machado, do curso de Música Popular do Instituto de Artes da Unicamp. Toda a coleção começou a ser reunida por Maria Luísa em 1965. O acervo conta com quase 10 mil itens, entre CDs e discos de vinil. Entre as raridades estão a discografia completa de Elis Regina, Maria Bethânia e Milton Nascimento. É muita coisa, né? É um acervo bastante grande, se você principalmente considerar que era um acervo pessoal e que agora passa a ser da universidade. Que a Maria Luísa dizia que Discos do Brasil era uma discografia. Não era a discografia, porque era um recorte feito pela visão dela, né? Pela sua paixão pela música e por determinados artistas. Coleções de música instrumental, trilhas sonoras, composições das décadas de 1940 e 1950 são outras preciosidades da música que podem ser encontradas no acervo. Temos uma coleção preciosa de um selo chamado Revivendo, que virada dos anos 80 para 90, se dedicou a relançar fonogramas do início do século XX, dos anos 20, 30, 40. Então, é uma coleção muito preciosa. Temos também a música brasileira por seus compositores e intérpretes, uma coleção que foi editada pelo SESC, a partir dos programas Ensaio e MPB Especial, que foram ao ar pela TV Cultura e que eram produzidos, dirigidos, pensados pelo Fernando Faro. Fernando Faro, um diretor importante da música popular brasileira, que foi professor na graduação em música popular aqui na Unicamp. Os LPs, por exemplo, são verdadeiras obras gráficas, né? Tem alguns que são incríveis, são materiais muito importantes e materiais de preservação de cultura, de preservação de memória, coisa que é tão importante para o Brasil, que padece, como talvez boa parte dos países em desenvolvimento, né? Desses apagamentos constantes. A professora e os estudantes de música trabalham juntos para colocar tudo em ordem, separando as obras por nome, artista e coleção. Sempre tive esse apego pela obra física, pelo LP, pelo CD. Poder colaborar com isso, além de conhecer muita coisa que acaba não chegando até a gente hoje, né? Vejo que me ajuda a me formar como cidadão, como músico, enfim. É uma forma de aprender e colaborar com
projeto tão interessante, né? Eu sinto que a gente, pelo menos do curso de música, a gente precisa ter realmente o hábito também de estar escutando música. Então, aqui é uma grande oportunidade da gente poder encontrar discos, fazer umas pesquisas a respeito de, não só de discografia e tudo mais, mas realmente das referências de artistas que a gente quer ter, que a gente tem. Além de ser um espaço para ouvir essas raridades, o centro também se traduz em uma rica fonte de pesquisa e acesso a informações. A importância é possibilitar o acesso aos fonogramas, ou seja, às gravações, as vozes que estão documentadas nesses fonogramas, a imensa obra dos compositores brasileiros de todos os tempos, né? As fichas técnicas, aos encartes, porque tem uma coisa que aconteceu com o processo de virtualização da música, de digitalização através das plataformas, que foi um apagamento, por exemplo, nas plataformas digitais. Vamos ver, você vai ouvir uma faixa lá no Spotify e entra nas informações técnicas, ou não tem nada, ou muitas vezes as informações estão erradas, quer dizer, elas apresentam o intérprete como se fosse compositor da obra. Então, aqui a pessoa vai ter a possibilidade de ver o encarte, ver aquela arte que foi feita para aquilo. É importante a universidade abrigar, travar esse diálogo e, a partir daí, também possibilitar o acesso a esses materiais. A promessa de vida no teu coração. Badaba, badibaziza, zazaziza, azananyenha, andandede, badandede, badandede, andandande, andandanda, andandandede, andandede, andandandanda. E o Semopop fica em uma sala do Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural da Unicamp. O centro deve ser aberto para o público em geral, pesquisadores informais e da universidade a partir do segundo semestre de 2024. A gente continua falando aqui sobre cultura. Este ano, o movimento hip hop comemorou 50 anos no mundo. E ainda em clima de comemoração, conheça o Sala Muda, um grupo independente que promove o diálogo entre música e dança. Nascido em 2017, a partir de pesquisas no Instituto de Artes da Unicamp, o grupo independente de hip hop Sala Muda traz um show de inovação na hora de promover o diálogo entre as batidas da música e a dança contemporânea. O objetivo era estabelecer a musicalidade do hip hop, onde essa musicalidade, parte dela é compreendida como a noção de interpretar as notas, interpretar o beat. Então, o grupo nasceu dessa parceria colaborativa no ano de 2017, pela vontade de dançar, pela vontade de improvisar e tocar. Atualmente composto por 10 artistas, entre dançarinos e músicos, eles se apresentam nos palcos do Sesc, percorrendo o estado, buscando através da técnica do espelhamento no espetáculo Ato 1, com duração de 60 minutos, o pertencimento em contraste com a realidade. O Ato 1 foi construído por mim e pelo Alexandre Natalino, onde o ponto de partida para a narrativa ser construída foi como o contexto cultural afro se manteve vivo durante o período de escravidão. Então foi um contexto que dentro de laboratório a gente foi encontrando propostas de cena, a gente foi encontrando soluções, inclusive respostas sobre como que manteve-se vivo a origem, o contexto cultural afrodiaspórico. Então o espetáculo Ato 1, ele reflete e traz à cena essas reflexões contemporâneas e antepassadas também. Para quem quiser acompanhar a performance do grupo, que representa a cidade de Campinas pelos palcos no melhor jeito freestyle, basta seguir o Instagram Sala Muda.
13h, tem serviço aqui no Jornal Câmara Notícia. Atenção, você que é morador da região da Vila Padre Manuel da Nóbrega, porque hoje e amanhã acontece o agendamento para a castração de cães e gatos, lá no Centro Esportivo Brasil de Oliveira, Praça dos Trabalhadores, na rua Mário Ian, sem número. Vocês vê aí na sua tela o cartaz. Você, tutor, para agendar, precisa ser maior de 18 anos, leve o comprovante de endereço, os documentos pessoais. A castração do cão ou do gato acontece de 28 de novembro a 1º de dezembro e são 1.000 vagas disponíveis. Hora das notícias do Legislativo, porque em audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal foi debatido a instalação e a nova tecnologia 5G em Campinas. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a 46ª audiência pública. O vereador Zé Carlos, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, presidiu a reunião, que contou com representantes da Prefeitura de Campinas e companhias de telecomunicação. Os vereadores Major Jaime e Paulo Haddad também participaram. O projeto de lei debatido na audiência pública é o 51 de 2023, de autoria do vereador Paulo Haddad, que regulamenta no município de Campinas a instalação e o licenciamento de infraestrutura de suporte para equipamentos de telecomunicações e afins autorizados, homologados ou fiscalizados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, inclusive equipamentos de radiodifusão. Esse é um projeto que nós já nos debruçamos nele desde 2019. Nós apresentamos um projeto, houve aí o entendimento que nós deveríamos fazer um aprimoramento nesse projeto, fizemos algumas alterações. Eu coloquei para a primeira votação, foi votado, foi aprovado. E quando, para que a gente pudesse votá-lo na segunda votação, votar no mérito, eu tive uma conversa com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social, né, e também com o secretário de Justiça, Departamento de Urbanismo, enfim, para que a gente pudesse tirar todas as dúvidas, sanar todas as dúvidas, tendo em vista que isso é uma legislação federal, né? Nós temos aí uma lei de 2015, a nossa legislação já se fazia necessário atualizar, porque a nossa legislação já tem mais de 21 anos, é da Isalene Tiene. Então, a gente está defasado enquanto legislação para que a gente pudesse ter a telefonia 5G dentro do município de Campinas. Um estudo referente à tecnologia 5G foi apresentado no plenário, mostrando como funciona, quais os benefícios, as novas antenas, os impactos referente à saúde, meio ambiente e as adequações que o município deve fazer para a liberação da nova tecnologia. A tecnologia 5G chegou na nossa cidade, tem que fazer alguns ajustes e tem que fazer um projeto adequando a essas instalações dessas antenas, para que possa captar melhor essa tecnologia. Então é importante a gente fazer essa audiência pública para que tire todas as dúvidas. Quem faz emenda pode pedir para o vereador fazer emenda. A audiência pública é para isso, para tirar dúvidas, para apresentar outras propostas, e acho que nós cumprimos aqui o nosso papel, nossa etapa, porque nós temos que ter também responsabilidade com o meio ambiente. Zé Carlos salientou a importância da inovação e ressaltou que tecnologia e saúde pública devem estar lado a lado. Nós não podemos ficar atrasados no tempo. Campinas não é uma ilha. Todo mundo aí faz as suas adequações para receber essa tecnologia e Campinas não pode ficar para trás. Mas também nós temos que pensar na saúde pública.
porque nós já temos problemas na área da saúde, todo mundo sabe, e precisamos saber se essas antenas é prejudicial ou não. Então isso foi tudo explicado, a radiação é bem menor, então eu acho que Campinas dá mais um passo em termos de tecnologia com esse projeto que foi de iniciativa do vereador Paulo Haddad. Sob o comando da Comissão de Constituição e Legalidade, presidida pelo vereador Felipe Marchesi, o Legislativo Campineiro realizou a 48ª audiência pública para debater a adequação de uma lei vigente ao Estatuto da cidade. Secretários municipais, vereadores e um público expressivo participaram da reunião e trouxeram diferentes pontos de vista sobre o tema. Confira na reportagem. A Comissão Permanente de Constituição e Legalidade realizou a 48ª audiência pública, no plenário da Câmara Municipal na tarde da última sexta-feira. A audiência foi presidida pelo vereador Felipe Marchesi, que é membro da comissão. O objetivo da audiência foi discutir um projeto de lei do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar número 207 de 2018. Segundo a Prefeitura, a alteração é técnica e necessária para adequar a legislação existente à Lei Federal do Estatuto da Cidade, que em 2012 recebeu o acréscimo de 2 artigos, em especial para atender a novos parâmetros para prevenção de desastres. O secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas participou da reunião e explicou sobre as diretrizes ambientais. A gente tem, na verdade, uma contribuição nessa lei no sentido de se colocar parâmetros onde não se tinha parâmetros. Então, parâmetros ambientais mais restritivos. Numa situação de não se mudar a lei, temos uma realidade em que na área de desenvolvimento ordenado não tem parâmetros definidos. Com a mudança que o artigo único de todos os artigos que existem nessa lei, né, o artigo que se debruça sobre os parâmetros ambientais, a contribuição do Verde, é que traz parâmetros mais restritivos do que a área atual urbana. Ouvimos todas as perguntas, fiz questão de ouvir todos os munícipes que saíram da sua casa para participar dessa audiência pública da 48ª audiência que iniciou às 12 horas, quase 3 horas de audiência. Tivemos vários debates, várias colocações, os secretários colocou toda a parte técnica que diz aí esse projeto dessa expansão. Também contribuíram com o debate os vereadores Paulo Gaspar, Igor Diego, Cecílio Santos, Mariana Conte, Débora Palermo, Guida Calisto e o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. Esse projeto de lei ele está seguindo rigorosamente a legislação, o rito de tramitação que determina a legislação. Assim que chegou a casa, o projeto de lei ficou publicado por 30 dias para receber sugestões, propostas, algumas foram encaminhadas ao longo desse período. A audiência foi marcada por opiniões divergentes entre os parlamentares e o público presente. As vereadoras Débora Palermo e Mariana Conte, por exemplo, mostraram preocupação com o meio ambiente por conta da expansão do território para a área rural, principalmente em uma época de urgência climática. Já Paulo Gaspar e Igor Diego apontaram que a expansão da área urbana é inevitável e, por isso, precisa ser planejada de forma sustentável. As oposições de ideias foram destacadas como um ponto positivo pelo presidente da Casa de Leis. A presença de todos aqui e as discussões que eu ouvi atentamente, que demonstram e apresentam as diferentes opiniões, visões sobre o tema, mostra que a audiência pública está cumprindo o seu papel, né? Que é permitir que as pessoas possam conhecer a partir do que foi trazido pelo governo e apresentar suas diferentes opiniões a respeito do que está sendo discutido, e depois caberá aos vereadores, de acordo, cada um com a sua convicção, tomar a sua posição. Então, todas essas contribuições que estão sendo feitas hoje, algumas eu anotei aqui, mas seria importante que fossem formalizadas para que a gente possa internalizar essas contribuições e trabalhar numa mudança
para o próximo plano diretor. Conseguimos conduzir da melhor forma, de forma pública a todos, também as perguntas que chegaram através do e-mail da TV Câmara foram lidas em público, serão respondidas aos munícipes e é assim que se faz. Eu acredito que é ouvindo a população que possam ter emendas e que o projeto também possa ser melhor elaborado, se for necessário ou não, seguirá as comissões e com certeza virá ao plenário para ser votado. O vereador Paulo Gaspar protocolou na última semana um requerimento direcionado ao Poder Executivo pedindo informações sobre reformas nos imóveis do centro. O prefeito Dário Saad sancionou no dia 29 de dezembro de 2022 a Lei Complementar sobre Incentivos Urbanísticos e Fiscais para a Reabilitação de Imóveis do Centro de Campinas. A ação foi considerada estratégica para motivar moradores e comerciantes a reformar casas e prédios, revitalizando os atuais negócios, atraindo novos empreendimentos e mais pessoas para viver na região. De acordo com o vereador, o Diário Oficial do Município publicou o projeto de lei complementar número 76 de 2022, que concede incentivos para reformas de imóveis no centro. Mas não é isso que está acontecendo. Existe um termo da lei que era, eu não vou lembrar o termo certo, mas melhoramento dos prédios. Nesse sentido, a lei focou somente em incentivos fiscais e urbanísticos, né? Só que os urbanísticos são mais no sentido de prejudicar e atrapalhar do que ajudar, que é uma burocracia absurda que eu já lá atrás previ que não ia contemplar ninguém, e nesse sentido eu estou fazendo um requerimento para saber quantos foram contemplados, porque até hoje a gente não teve notícia de nenhum imóvel que começou em nenhuma reforma nesse prazo de um ano. O projeto de requalificação dos imóveis na região central cobre uma área de 95 hectares. São previstas 3 tipos de reformas: mínima, parcial e integral. Já deveria ter acontecido há 50 anos atrás, estamos atrasados, né? Curitiba já começou há 60, criando um instituto de planejamento para planejar a cidade no longo prazo, e agora, 60 anos depois, nesse final de semana, ela foi eleita a cidade mais inteligente do mundo num prêmio lá em Barcelona. Então esse é o fruto, o prêmio, quando a gente se planeja a cidade no longo prazo, como tudo que a gente faz pensando no longo prazo, né? Porque tudo demora, tudo tem os seus processos. E aí uma lei de incentivo pífio, que já tinha acontecido há 20 anos em São Paulo, não ia dar certo, ia replicar o desastre que foi. Presidida pela vereadora Mariana Conte, a reunião da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Violências no Trabalho teve como foco a apresentação de um material informativo sobre o que é considerado violência no ambiente de trabalho. A cartilha deve ser utilizada em campanhas e principalmente para orientar os trabalhadores. O debate reuniu representantes de sindicatos, da Fundacentro, do Instituto Walter Lezer e também Sereste. A vereadora Mariana Conte presidiu mais uma reunião da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Violências no Trabalho, na noite da última quinta-feira, no plenarinho da Câmara Municipal. As frentes parlamentares promovem o debate com a população sobre temas apresentados pelos vereadores. A frente foi criada neste ano por meio de um requerimento da vereadora para identificar as situações de adoecimento no trabalho, acompanhar movimentos, sindicatos, entidades e instituições que tratam do tema. Ela também tem como missão elaborar e propor políticas públicas de combate à violência ao trabalhador. Durante a reunião, o objetivo foi debater a apresentação de um material informativo sobre o que é considerado violência no trabalho, quando e onde ela acontece. A ideia é que o material chegue, né, comunique, dialogue, expresse o que é a realidade das trabalhadoras, dos trabalhadores. Então, também nós fizemos essa opção de não fechar o material, né, em poucas mãos, mas que a gente pudesse apresentar também como uma forma de que esse material fosse o mais acessível e o mais coletivo possível. A ideia é que a cartilha, elaborada pelo Instituto Walter Lezer,
possa ser utilizada em campanhas de engajamento pelos integrantes da Frente Parlamentar, incentivando entre os trabalhadores as denúncias dessas violências. A gente precisa ainda escrever um texto chamando as pessoas para ações coletivas, falando, olha, se você está sozinho, não fique sozinho. Se você está sofrendo qualquer uma dessas coisas ou qualquer outra que te deixe em uma situação de incômodo ou de sofrimento, não fique sozinho. A saída é se juntar e procurar a sua instituição. Além de representantes de sindicatos, a reunião ainda contou com a participação do médico sanitarista do trabalho do Sereste, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que abordou sobre as condições no município. Mais de 400 diagnósticos de doenças relacionadas ao trabalho no município nos últimos 3 anos. 92% foi feito pelo Sereste, pelos 2 médicos que estão no Sereste. Quer dizer, se não tivesse esses 2 médicos, não tinha doença do trabalho registrada no município de Campinas. A pesquisadora da Fundacentro, que é a Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, acredita que é preciso uma maior mobilização dos governos e das pessoas com relação ao assunto. A sociedade não se comove muito quando vê uma pessoa adoecida, transtornada, depressiva por causa do trabalho. Ela fica meia hora consternada quando cai alguém do andaime, meia horinha no máximo, e depois começa já a mexer no WhatsApp para fazer outra coisa. Quer dizer, a gente não consegue mobilizar a sociedade. Essa questão da saúde do trabalhador não é uma coisa que afeta só a saúde, trabalho e previdência. Afeta todo o país, toda a sociedade. A gente tem que tentar unir isso daí. Todo mundo tem que colocar na sua pauta como é que a gente vai proteger o trabalhador das condições de trabalho e melhorar as condições. E seguimos aí para a gente conseguir produzir esse material e fazer bastante trabalho. Acho que vai ser uma experiência bem inovadora, interessante e desafiadora, né? Muito bom. A Câmara Municipal de Campinas entregou o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Antônio José de Almeida Meireles, atual reitor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Por iniciativa do vereador Paulo Haddad, foi entregue o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro ao Tom Zé, atual reitor da Unicamp. O parlamentar justificou a honraria. E o nosso homenageado de hoje, ele formou-se em Engenharia de Alimentos pela Unicamp em 80, realizou mestrado em Engenharia de Alimentos pela Unicamp também em 84, doutorado em Engenharia de Processos na Alemanha em 87, doutorado em Economia na Unicamp em 97, tornou-se professor livre docente em 95 e professor titular em 2007 da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Então, Zé, parabéns pelo seu currículo. Isso aqui é apenas um pouquinho daquilo que você fez, construiu, estudou, aprendeu, mas por isso e por tantas outras coisas, né, pelo seu caráter, pela sua dedicação, pela família que você construiu, pelos amigos que você conquistou, você é meritório desse diploma. Mérito Educacional Darcy Ribeiro. O homenageado tem ainda experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos e desenvolve atividades de pesquisa na interface da engenharia de processos com a produção de bioenergia, de bioprodutos e com biorrefinarias. As atividades em economia se concentram em teoria monetária e no desenvolvimento de modelos macroeconômicos. Tom Zé agradeceu a honraria. Ser homenageado com um diploma que leva o nome de Darcy Ribeiro levou-me a pensar no que possa ter feito para merecê-lo, né? A questão aqui, o Paulo destacou o currículo, mas não é o currículo, não são os méritos de uma produção científica, nem qualquer falsa modéstia, né? Trata-se talvez de uma necessidade pessoal que tenho de procurar conexões com a história deste que foi, sem dúvida, um dos grandes intelectuais do nosso país, né? Pensar o nosso país.
Darcy Ribeiro não foi somente um pensador, ele foi também alguém que de fato procurou transformar o nosso país e que deixou marcas em momentos importantes de nossa história recente. Foi um dos fundadores da UNB, foi o seu primeiro reitor, participou da criação do Parque Indígena do Xingu, foi idealizador dos Centros Integrados de Ensino Público, escola de tempo integral com atividades recreativas e culturais, criadas ainda na segunda metade da década de 80. Né? O prefeito Dário Saad, presente na solenidade, também prestou homenagem. Vi na gestão e na atuação do reitor Antônio José uma postura extremamente proativa, uma postura fantástica em relação ao poder público da cidade. É claro que a homenagem que ele recebe hoje é uma homenagem mais para um educador, mais para quem tem uma carreira dentro de uma universidade, uma carreira fantástica como tem. Mas já foi ressaltado aqui pelo vereador Paulo Haddad e eu não vou ser repetitivo. Eu quero ressaltar a qualidade de representante de uma das maiores universidades do país, da América Latina, e que faz um esforço imenso de aproximar essa universidade da cidade de Campinas. O vereador Marcelo Silva homenageou o missionário Luiz Antônio de Paula com o diploma de mérito digno de honra, pastor João Batista Martins de Sá. Por iniciativa do vereador Marcelo Silva, na última semana aconteceu a 69ª reunião solene no plenário da Câmara Municipal. No evento, Luiz Antônio de Paula foi homenageado com o diploma de mérito digno de honra, pastor João Batista Martins de Sá. A honraria é outorgada a pessoas que tenham se destacado servindo ao próximo nos campos da educação, reabilitação e acolhimento de dependentes químicos e alcoólicos, filantropia e promoção social. Conhecido como Missionário Lula, o homenageado começou a atuar religiosamente em 1998, de maneira itinerante em várias cidades e países. No começo dos anos 2000, abriu a Igreja Jesus, o Leão da Tribo de Judá, onde atua em obras sociais, ajudando pessoas carentes. É uma grande honra e satisfação estar aqui hoje para homenagear o Luiz Antônio de Paula, missionário Lula, com a entrega do diploma de mérito digno de honra, pastor João Batista Martins de Sá. Só que antes de falar do papel do destaque do Lula, que tem, obviamente, por sua atuação como missionário, eu também, como apaixonado pelo futebol, preciso lembrar, para quem não sabe, que esse rapaz aqui também foi um baita jogador. Melhor que você, né, Gel? Era conhecido nos gramados como Lula Paulista. Jogava de lateral esquerdo e, é claro, começou a carreira no Guarani. Passando ainda por Flamengo, Santos, Inter de Porto Alegre e Seleção Brasileira Sub-20. Sem dúvida, um dos jogadores de Campinas que mais se destacou em sua profissão. Hoje, o Luiz Antônio Lula tem a sua atuação reconhecida como missionário e já ministrou a palavra de Deus em várias cidades e países. Em 2004, inclusive, abriu a Igreja Evangélica Jesus, o Leão da Tribo de Judá. E graças ao seu papel junto à sociedade, já tem inúmeros exemplos de curas divinas, libertação e obras sociais, ajudando pessoas carentes, com cestas básicas, roupas, entre muitas outras ações. Todos vocês sabem disso. Sem dúvidas, uma pessoa do bem, que merece todo o nosso respeito e reconhecimento, independentemente de qual seja a sua religião. E quando a gente se fala de missionário, a gente está falando daquele indivíduo que se dedica a propagar uma ideia, um enviado, alguém que teve a incumbência de levar a palavra de Deus. E foi você, Lula. Uma característica muito forte da sua atuação missionária é a preocupação em levar a fundamentação religiosa a lugares aonde ela ainda não foi conhecida. Então, para mim, é uma alegria muito grande. A Deus, em primeiro lugar, o excelentíssimo vereador Marcelo Silva está prestando essa homenagem à minha pessoa, à minha família, e a gente fica feliz, né,
alegre, porque são quase 28 para 29 anos trabalhando para Jesus, ganhando bastante almas para Jesus, tirando as pessoas do caminho das drogas, do alcoolismo, enfim, da crise de ansiedade, pessoas depressivas, né, que chega lá na igreja no último extremo da situação, que a doença do século hoje é a crise de ansiedade, é a depressão, né? E graças a Deus, através da fé da pessoa e pela nossa oração, faz com que a pessoa ela é curada dessa doença, né? Hoje é quarta-feira, portanto, é dia de reunião ordinária, a de número 72. E a partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 9 projetos. Entre as votações previstas para esta noite está, em definitivo, projeto de lei de autoria do Poder Executivo que cria mais de 700 vagas nas áreas de educação e também para a saúde. São 2 projetos. O primeiro deles determina a abertura de 50 vagas para assistente social escolar e outras 50 para psicólogo escolar. E tem um segundo projeto que abre 630 postos de trabalho ligados à Secretaria de Saúde, distribuídas entre diversas especialidades. 40 vagas para agente de apoio à saúde, 10 para agente de suporte em tecnologias, 20 de assistente social, 50 para auxiliar de saúde bucal, 20 de contador, 50 de enfermeiro, 25 para fisioterapeuta, 20 de fonoaudiólogo e 10 para médico veterinário. Lembrando que é ficar muito bem informado, saber tudo o que vai acontecer na reunião ordinária de número 72. Você pode conferir os projetos no site do Legislativo, que é o campinas.sp.leg.br, e você também pode acompanhar tudo através aqui da TV Câmara Campinas a partir das 6 horas da tarde. É quarta-feira em que já choveu em muitos bairros aqui da cidade de Campinas e agora à tarde ela pode voltar, viu? Para amanhã, quinta-feira, a nebulosidade segue alta, tempo nublado e com previsão de chuva. Então você que vai sair de casa, vai para o trabalho, amanhã é dia de deixar o guarda-chuva sempre por perto, viu? Vamos às temperaturas? E olha só, elas já estão aqui na minha tela. Amanhã, quinta-feira, tempo fechado, portanto, 23 de novembro. Sobre as temperaturas, a mínima de 20 graus e a máxima não deve passar dos 28 aqui na cidade de Campinas. Tenho convites a fazer a você que está nos acompanhando. Daqui a pouco, às 4 horas da tarde, tem reunião da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. Em seguida, às 5 horas da tarde, acontece a primeira parte da reunião sobre o Dia Nacional da Consciência Negra e às 6 horas da tarde você fica com a reunião ordinária de número 72, com as discussões e votações dos 9 projetos que estão na pauta, tudo com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira ao vivo, hein? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.